Olá, que prazer a gente estar juntos para mais um episódio da série Legado e Futuro, o videocast da Votorantim sobre sustentabilidade. Eu sou a Renata Flores e hoje o assunto da nossa conversa é a descarbonização da cadeia de valor das empresas. Em breve, nós vamos mergulhar nos detalhes do que isso significa e o que envolve na prática. Para isso, a gente conta com a presença de dois convidados que dominam o assunto. O primeiro deles é o Luciano Alves, CEO da Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, que é referência mundial na indústria de alumínio de baixo carbono. A CBA fornece soluções para os mercados de embalagens, de transporte, de indústria automotiva, construção civil, energia e bens de consumo. E também quem nos acompanha é o Juarez José Pitinini. Ele é diretor de Relações Institucionais da Randon Corp, multinacional do setor de mobilidade, que é parceira da CBA. A Randon usa alumínio de baixo carbono nas carrocerias dos seus caminhões, que é um exemplo concreto de como a descarbonização se materializa na prática. Sejam muito bem-vindos, Luciano, Juarez, como é que vocês estão? Muito obrigado, Renata, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom. Excelente, Renata. Muito bom. Obrigado, Renato. Obrigado, Luciano. Uma honra estar aqui, compartilhar algumas informações da relação que nós temos. Excelente relação com o CBA, diga-se de passagem. Que ótimo. Luciano, vamos começar com você de uma maneira muito didática, porque eu gostaria que você nos explicasse o que exatamente é um alumínio de baixo carbono. Existe uma métrica no mercado que colocou o alumínio de baixo carbono, que é todo alumínio produzido com um grau de emissão menor do que 4 toneladas de CO2 emitidas para cada tonelada de alumínio produzido. Essa é a maneira como as empresas se comparam, a maneira como você mede. E claro, isso são as emissões que valem em toda a etapa de eletrólise, que é onde você produz principalmente o alumínio. Uhum. O que define esse grau de emissões, o principal fator, vamos dizer assim, é a energia que você usou para produzir aquele alumínio. Então, se você usou uma energia de fontes não renováveis, como por exemplo uma energia vindo de uma termoelétrica a carvão ou de uma termoelétrica a gás, naturalmente você vai ter uma emissão que é superior a este valor. Agora, se você tem uma matriz energética que você usou uma energia vindo de fontes renováveis, como hidroelétrica, eólica ou solar, você tem normalmente uma emissão, um grau de emissão que é menor do que esse. É claro que você tem outras etapas que também têm emissões e que você acaba compondo o número final, mas no final das contas o mais importante é a sua fonte energética, de onde vem a sua energia. E para a indústria do alumínio, ela é uma indústria que ainda majoritariamente produz o alumínio utilizando uma energia proveniente de termoelétricas, seja carvão, que é o principal combustível da indústria, ou gás natural. Então, no caso da CBA, nós produzimos o nosso alumínio com energia 100% renovável, de uma matriz majoritariamente hidroelétrica, mas com uma parcela também de eólicas, né, de usinas eólicas, e por isso a gente tem um alumínio de baixo carbono. Nossa emissão está abaixo de 3, quanto a média da indústria está acima de 11. Então a gente tem aqui uma emissão que está na casa quase 4 vezes menor do que a média da indústria. Isso é excelente, vou puxar esse gancho para entender qual é o papel estratégico do alumínio nesse processo de descarbonização, que você já disse, eu quero que você adentre mais, por favor, mas sobretudo da transição energética. Eu acho que o alumínio tem 2 papéis principais. Tem um primeiro papel que está ligado a isso que eu acabei de comentar sobre as emissões, que é como que a indústria do alumínio contribui para a redução das emissões futuras. E aí, no caso nosso, dessa indústria, tem um caminho que já é conhecido e ele é relativamente simples se você for pensar na tecnologia, mas é claro que ele é complexo porque é você mudar toda a matriz energética que hoje fornece energia para a indústria do alumínio de uma fonte não renovável, de uma fonte termoelétricas a carvão e a gás, para uma fonte renovável no mundo todo, tá? Então, acho que esse é um caminho importante, esse é o primeiro passo. Então, como é que a indústria do alumínio se transforma para reduzir suas próprias emissões? Mas eu acho que o principal papel da indústria do alumínio na descarbonização está em como que o alumínio pode ser um agente contribuinte para a descarbonização de outras indústrias, ou seja, o alumínio sendo utilizado como um insumo para outras indústrias, como é que eu contribuo para que outras indústrias possam se descarbonizar. E aqui tem um papel interessante do alumínio, você comentou no início da nossa conversa aqui, esse papel flexível do alumínio de estar em várias indústrias, que ao contrário de outras commodities, o alumínio realmente está em praticamente a economia toda. Então o alumínio está em bens de consumo, está na construção civil, está em transportes, em veículos,
em geração e transmissão de energia. Por que isso, né? Porque o alumínio é um metal leve, é um metal resistente, mas também é um metal que conduz muito bem a energia elétrica. E aí por isso que ele é utilizado em várias cadeias. Em sendo utilizado em várias cadeias, como é que eu consigo garantir a utilização maior do alumínio para o futuro para que essas cadeias sejam descarbonizadas? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, veículos. Hoje os veículos a combustão interna, eles levam menos alumínio do que os veículos elétricos. Então no futuro, você tendo uma matriz de veículos no mundo, majoritariamente de elétricos ou de híbridos, naturalmente eles vão levar mais alumínio, porque o alumínio é mais leve para reduzir o peso desses veículos, né? Então você vai ter também ali um veículo com menores emissões. A gente imagina que o mundo vai ficar mais elétrico no mundo, ou seja, você vai ter mais soluções que demandam energia elétrica. Então, se você tem geração de energia solar, você vai precisar de mais alumínio, porque todos os painéis de geração de energia solar são feitos de alumínio. Ou nas transmissões, em maior transmissão de energia, todas as linhas de transmissão de energia são feitas de alumínio, porque o alumínio, assim como o cobre, é um metal que transmite muito bem a energia, mas ele é muito mais leve, ele é 3 vezes mais leve do que o cobre. Então, por isso que todas as linhas de transmissão são com fios e cabos de alumínio. Então, se você pensar no mundo no futuro indo com essas tendências ou migrando para essas tendências, naturalmente você vai ter um uso maior do alumínio e com isso você vai ter o alumínio contribuindo para a descarbonização dessas outras cadeias. E por fim, acho que só para relembrar também, o alumínio tem um papel importante nessa descarbonização porque ele é um metal infinitamente reciclável. Então, vários metais também são recicláveis, mas no caso do alumínio, ele é infinitamente, porque significa dizer que você pode pegar um alumínio no estado em que ele está e reciclar, e você vai ter a mesma composição, com as mesmas qualidades, podendo ser utilizado em outras soluções, ao contrário de outros metais que às vezes perdem as propriedades quando você recicla. Então, no caso do alumínio, você pode utilizar ele mais em outras cadeias, mas também você pode depois reutilizá-lo, contribuindo para a economia circular, não só da cadeia do alumínio, como de outras cadeias relevantes. Juarez, já que a gente está, então, tangibilizando todas essas informações, já de primeira aqui com o Luciano, quando a gente fala em descarbonização da cadeia de valor, o que é que isso significa em termos práticos? Muito bom. Bom, o Luciano falou um pouco do transporte, né? O setor de transporte é um setor que é considerado, pela característica seja qual for o modal, ele precisa de consumo de energia, e hoje em dia muito da energia é energia fóssil, né? Combustão interna fóssil. A gente tem uma transição aí para elétrico, tem ainda alguns desafios. Nós, na Randon, depois eu posso falar um pouco, a gente tem uma solução de um eixo auxiliar elétrico, é o conceito de captura de energia cinética, aproveita. E quando se fala de transporte, o nosso desafio sempre é tirar peso, reduzir o peso das composições, né, do caminhão, da carreta ou do semi-reboque, e o alumínio para isso é excelente. Então, ele nos ajuda enormemente na redução do peso da composição, e quanto menor o peso da composição, maior a capacidade de carga. Na medida em que a carga, a gente pode colocar mais carga. Se colocar uma tonelada a mais num caminhão desses, imagina quantas viagens ele vai fazer no ano, quantas viagens ele deixou de fazer. Isso é diretamente uma redução significativa da emissão de CO2, porque ele vai gastar menos combustível, né? Para nós ter a CBA como fornecedora com alumínio 100% de baixo carbono nos ajuda e está absolutamente alinhado com as nossas metas de redução de emissão de gases de efeito estufa de uma maneira geral. Então, ótimo. A aplicação dele é muito clara e é absolutamente convincente em relação a outros materiais. Então, vamos continuar nessa toada, porque eu penso que, considerando essa cadeia de valor que envolve não só a própria empresa, mas também os seus funcionários, os seus clientes, como é que a Randon se beneficia, você acaba de dizer, e vamos aprofundar, concretamente de ser cliente de uma empresa que produz alumínio de baixo carbono? A gente tem as nossas metas ESG, Sim. E dentro das metas ESG a gente tem a meta de redução de emissão de CO2 em 40% até 2030, e tem uma série de iniciativas. A gente está evoluindo nas medições, né? O que se fala assim de calcular o carbon footprint, ou seja, a pegada de carbono em cada uma das iniciativas e inovações que a gente tem. E isso tudo é computado, calculado, e aí todas as decisões são tomadas a partir disso. Qual é a composição da produção de um semi-reboque que vai transportar? E o alumínio, evidentemente, ele tem uma vantagem muito grande, e é importante para a gente que seja um alumínio, como o Luciano explicou,
de baixo carbono, que seja considerado alumínio verde, que tenha essas emissões por tonelada produzida abaixo do que é estabelecido para ser verde. Então isso é importante para nós ter um fornecedor de confiança, é o nosso principal fornecedor, para que a gente não tenha que se preocupar em olhar na ponta da cadeia como é que está sendo produzido esse alumínio. A gente sabe que está sendo produzido, tem o certificado, né, tem o selo de alumínio verde. Para nós é um grande conforto, porque isso nos ajuda nas nossas metas, né? Indo além do escopo 1 e 2. Sim, excelente. E esse alinhamento ao Pacto Global de 2030. Isso. Luciano, pelos dados que nós temos aqui, a CBA não só produz um alumínio de baixo carbono, isso a gente já sabe, como a emissão de CO2 é uma empresa que é 3,5 vezes menor que a média mundial do setor. Queria entender um pouco disso e já faço outra pergunta para alcançar esse patamar, que é impressionante, e você vai explicar por que é. Quais ações que a CBA, você destacaria que a CBA, assim, das mais importantes dentro desse cenário? Acho que um primeiro ponto, como eu comentei anteriormente, é a questão da energia elétrica que é utilizada para a produção do alumínio, de que fonte que ela veio. No caso da CBA, pelo fato da gente, historicamente, desde a fundação, a gente sempre tem essa integração com a energia renovável, então a gente já tem essa pegada de carbono mais baixa naturalmente por usarmos uma energia renovável. E esse é o principal fator. Tem um segundo passo que é como é que você internamente trabalha os seus processos de maneira que eles também tenham menores emissões. E aí está na cadeia como um todo, né, desde a mineração de bauxita até os produtos de alumínio e reciclagem, nós desenvolvemos um processo na alumina, na refinaria de alumina, onde nós substituímos o gás natural e o óleo combustível para a produção de vapor por biomassa. Então, fizemos um investimento em parceria com um parceiro que está lá operando esse investimento, e hoje nós usamos biomassa para uma parte desse processo, que nos permitiu reduzir a emissão daquela etapa produtiva, daquela etapa da cadeia produtiva, e também colocou a nossa refinaria de alumina, quando a gente compara só a refinaria, eu não estou falando do alumínio, estou falando da refinaria de alumina. Quando a gente compara ela com outras do mundo, é a de menor emissão do mundo. Por quê? Porque essa é uma solução inovadora, essa é uma solução que outros não fizeram. Então, enquanto o mundo inteiro continua produzindo vapor, seja com óleo combustível ou com gás, a CBA produz com biomassa e por isso é mais sustentável. Então, essa é uma ação. Outra ação que a gente tem feito, que é também investir numa mudança ou talvez numa melhoria, numa modernização da nossa tecnologia de produção de alumínio nos fornos, que vai nos permitir uma redução das emissões, na casa de 20% de redução das emissões, de maneira que eu tenho hoje uma emissão que já é baixa e eu consigo reduzir ainda mais essa emissão, aí sim, na etapa de produção de alumínio. E um terceiro fator, esse também é bastante relevante para nós e para toda a indústria, que é aumentar o conteúdo reciclado no meu produto. Então, nós na CBA temos feito vários investimentos para crescer o nosso potencial de captura de sucata no mercado. Então, nós temos crescido com centros de coleta e de reciclagem, mas, além disso, nós temos investido em aumentar a capacidade produtiva de material reciclado. Então, temos 2 investimentos que foram anunciados no ano passado e no ano retrasado nesse sentido. E a nossa ideia é, conforme você vai colocando mais material reciclado na sua matriz ou no seu mix, você reduz naturalmente também as suas emissões. E por que isso? Porque, como eu falei, o material reciclado ele usa muito menos energia do que o material primário. Então, você, ao adicionar o material reciclado, você consegue reduzir naturalmente aquela pegada média do seu produto, usando um material primário que já é uma pegada de carbono baixa, como é o caso da CBA, para esse material que é reciclado, que tem uma pegada muito menor. Vamos continuar, Luciano, porque o CDP, que é uma organização internacional de referência para questões de impacto ambiental, aponta que as emissões dos gases de efeito estufa na cadeia de suprimentos são 26 vezes maiores do que as emissões geradas diretamente pelas empresas nas suas operações. Eu sei que é muita informação. Ele vai destrinchar para a gente. Porque isso ressalta a importância vital da descarbonização na cadeia de valor. E aí eu queria entender, na sua visão, o que é fundamental nesse processo, considerando essa complexidade? Legal. O que a gente está falando aqui é o que eles chamam no mercado de escopo 3. O que significa? Quando a gente fala nas emissões da própria indústria, o escopo 1 e o 2. Um é a emissão que você gera você mesmo e o 2 é a energia que você está utilizando para
para aquela produção. Escopo 3 aí é a cadeia inteira, é toda a emissão que vem naquele produto que você está produzindo. E por que se coloca essa complexidade? Porque tem uma dificuldade grande de você conseguir mapear e quantificar as emissões em cada fornecedor de cada equipamento ou de cada insumo que você usa no seu processo produtivo. Por isso, a complexidade. E como é que a gente acredita que todo mundo pode trabalhar em conjunto para melhorar isso? Bom, primeiro, nosso lado da CBA, a gente tem que olhar para trás e para frente. Você tem que olhar para toda a cadeia de abastecimento da CBA e também para os nossos clientes. No caso da cadeia de abastecimento, a gente tem uma maneira interessante que é um programa que a gente desenvolveu internamente que chama Programa Suprimento Sustentável. O que significa isso? A gente quer trabalhar em conjunto com os nossos fornecedores para desenvolver as metodologias ou os padrões e as formas de medição das emissões ou de todo o impacto desses nossos fornecedores da melhor maneira possível ou usando as melhores, vamos dizer, metodologias que nós conhecemos. Claro, para empresas grandes, fornecedores grandes ou clientes grandes, como é o caso de Randon, aqui é muito mais uma troca de experiência, uma troca, um benchmark, vamos dizer, uma parceria que a gente faz com eles para que eles nos apresentem o que eles fazem, nós apresentamos o que a gente faz e em conjunto a gente troca as melhores práticas e melhora o processo um do outro. Mas a gente tem mais de 5.500 fornecedores na CBA, por exemplo, e tem muitos fornecedores que são fornecedores muito pequenininhos. Para esses, o nosso papel aqui é muito mais educacional. Eu vou lá ensiná-los a como é que ele mede, o que ele vai ter que se preocupar, como é que ele reduz as emissões. Então, acho que esse é um papel nosso, e claro, a gente imagina que outras cadeias deveriam, nas grandes empresas, ter esse papel para que eu consiga fazer com que todos os meus fornecedores tenham esse mesmo padrão, tenham essa mesma forma de atuar. Juarez, eu penso, fazendo um parêntese aqui na tua fala, Luciano, que serve como modelo, e por isso que uma conversa como essa é tão importante, porque, primeiro, é didática, tangibiliza as informações e a gente começa a descomplexar tantos números, enfim, uma conversa que parece fácil, mas não é, né? E eu acho que serve de modelo. Queria também que você comentasse sobre isso. Renata, é bem importante. Evidentemente, o Grupo Votorantim, Randon Corp, com suas marcas, Randon, Fras e todas as marcas, a gente tem uma afinidade de cultura, de princípios, valores muito parecidos. Por isso que a gente tem essa relação sólida, né? Então, o que o Luciano está explicando aplica-se exatamente para nós, né? Essa preocupação. A gente, inclusive, tem patrocinado o treinamento para os nossos fornecedores entenderem até um pouco as questões de escopo 1 e 2. Só para ter uma ideia, no caso da Randon Corp, o escopo 1 e 2 representa 7% das emissões. O escopo 3, que é o maior, 93%, né? Que não é muito diferente, suponho, né, Luciano, no caso de vocês, né? Então, a importância de se preocupar, de alguma forma, impactar o escopo 3, que é toda essa cadeia que o Luciano explicou, que está fora, né, upstream, downstream, quer dizer, toda essa cadeia, é muito relevante. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente está preocupado em aplicar alumínio nas carretas, porque quem vai reduzir a emissão é o transportador. Ele é que vai ter um produto mais leve, vai transportar mais carga. Então, é toda uma cadeia. E a gente tem casos de clientes em que grandes embarcadores, quando eles fazem uma proposta, um bid para fazer transporte, ele pede, eu quero que apresente uma solução de redução de emissão de CO2. E uma outra ação que eu acho que é importante da gente falar, que no caso da CBA se aplica muito mais para frente, ou seja, para os nossos clientes, no caso com a Randon e outros. Nós criamos um selo, que ele é uma marca, claro, chama Lenium, né, que é a nossa marca e o nosso selo de alumínio de baixo carbono, mas muito mais importante do que o selo que vai junto com o produto, você tem uma rastreabilidade da pegada de carbono daquele produto, e não é só da pegada de carbono, é de todo o impacto daquele produto no mercado. Então, para um cliente como o Randon, para outros clientes da CBA, ele pode não só certificar aquele produto e com aquele impacto que está ali naquele selo, mas ele também pode transferir para o cliente dele ou para toda a cadeia esse impacto. Então, voltando para aquele escopo 3 que eu comentei, se você tem todo mundo com pelo menos um selo ou pelo menos com um monitoramento desse impacto, da maneira como aquele produto está sendo produzido, se todo mundo fizer isso, você vai conseguir ter uma rastreabilidade muito maior em toda a cadeia. Sim. E aí, por isso, o escopo 3 ficaria facilitado de você, pelo menos, monitorar ou saber qual é o número. Então, a dificuldade está em mensurar,
Mas uma vez que empresas têm ações ou iniciativas como essa, fica mais fácil de você computar todos os números, né? Já que você trouxe vantagens e desafios, vamos falar de desafio. Vamos para a vulnerabilidade, porque eu quero entender quais são os maiores desafios, você já começou a falar, de monitorar as emissões de carbono nessa complexa cadeia de suprimentos da CBA. Tem algumas cadeias que estão melhores estruturadas, um pouco do que o Juarez comentou. Muitas vezes o cliente demanda. Se o cliente demanda, naturalmente aquela cadeia vai se organizar para oferecer. Mas se o cliente não demanda, ou se você tem uma cadeia que está 3, 4, 5 passos atrás e que ela não percebe isso, é mais difícil, ou é algo que você precisa trabalhar. Então, acho que aqui tem um trabalho de desenvolvimento dessa cadeia e de educação mesmo de como fazer. E, claro, depois você conseguir, de alguma maneira, mostrar o benefício de você fazer isso. Porque hoje, especialmente no mercado do alumínio, estou falando especificamente vamos dizer, da venda do alumínio, você não tem uma precificação diferente por ter essa informação ou não, ou por ter uma pegada de carbono baixa ou não. O que existe no mercado, sim, é uma preferência, uma fidelização daquele cliente ou daquele fornecedor, né, no caso do alumínio, Sim. que tem uma pegada de carbono baixa ou que tem um acompanhamento mais próximo que você consegue certificar esse produto na ponta. Mas, eventualmente, no futuro, você vai ter uma conscientização, um grau de conscientização tão maior que essa diferenciação vai ser importante, é que aí sim você vai conseguir ter uma diferenciação até mesmo em preço em relação a isso. Então, o outro desafio é como é que você garante ou como é que você consegue aumentar esse grau de conscientização de toda a indústria de maneira que você diferencie o produto, daquele produto que tem alto carbono para o produto de baixo carbono e também daquele produto que é rastreável, monitorável, que você consegue mostrar os números daquele produto que você não tem como certificar aqueles números que estão sendo mostrados ali. Ou seja, né? voltamos àquela nossa velha questão. O grande desafio é sempre a educação. Mas estamos no caminho, porque eu vejo aqui medidas muito positivas para isso. Juarez, na sua experiência, você entende que as emissões de carbono elas devem ser tratadas como uma parte estratégica e central do negócio? Ah, não tem dúvida nenhuma. E assim, a gente, no nosso caso, a gente faz, e tenho certeza que o caso do Luciano e da CBA é feito também, a gente não faz porque é obrigação ou porque é moda, a gente faz porque efetivamente, através do investimento em tecnologias de redução de emissão, especialmente no transporte, né? Ele acaba trazendo uma evolução tecnológica. Eu citei antes muito rapidamente o desenvolvimento que a gente teve lá de um sistema auxiliar elétrico, é mais ou menos aquele conceito do CARES da Fórmula 1, né, que é a energia cinética sendo recuperada na hora da frenagem. Além de evitar que na frenagem, e o conceito veio, um carro de Fórmula 1 anda a mais de 300 por hora, na hora que ele freia gera uma energia cinética que é dispersa no meio ambiente através do calor. Os nossos engenheiros cientistas olharam, puxa, um caminhão carreta não anda a 300, mas anda a 80 e tem 70 e poucas toneladas de peso. Na hora que ele vai frear, tem uma energia cinética gigante. Como é que a gente pode capturar essa energia e transformar em algo que vai reduzir a emissão ou a redução de consumo de combustível e, por consequência, a redução de emissão de CO2? Então, esta visão estratégica de buscar a descarbonização do setor de transporte, ela é crucial. E empresas líderes, como as nossas duas empresas, elas têm um papel importante de acelerar esse processo. E é muito importante que se tenha, como nós temos, essa cultura, metas, porque todas as pessoas da empresa, nós somos mais quase 19 mil pessoas, todas as pessoas da empresa, elas sabem que está se buscando isso. E cada um deles, da maneira mais singela, mais simples, eles podem contribuir com ideias, sugestões, não só no desenvolvimento de produtos, mas no dia a dia, na operação, no adequado tratamento de materiais, etc. Então, isso tem um papel importantíssimo sendo desempenhado por empresas líderes, né, que têm a credibilidade e o protagonismo que as nossas empresas têm em atingir esse objetivo. E aí a gente evita aquilo que se chama, né, do greenwashing, ou seja, dizer que faz, mas na verdade não faz. A gente tem, só para exemplificar, o encontro com fornecedores. Evidentemente, o pessoal da CBA sempre está nesses eventos importantes. Ali a gente fala bastante disso, a gente mostra a nossa métrica e a gente faz pesquisas ali na hora.
Quantas empresas têm essa preocupação? Quantas empresas têm isso a nível começa a olhar além do escopo 1 e 2, que é aquilo que o Luciano explicou, dentro da operação e que olha para fora. Então a gente vai difundindo e vai deixando de uma maneira natural, dizendo isso é extremamente importante. Nós queremos que toda a cadeia esteja alinhada com isso e desenvolva, porque ali na frente nós vamos começar, a gente faz a avaliação dos nossos fornecedores, isto já é hoje considerado um fator de avaliação da qualificação dos nossos fornecedores, que atinjam as condições de qualidade técnica, etc., mas também que esteja alinhado com as nossas políticas de descarbonização e redução de emissão de gases de efeito estufa de uma maneira geral, no caso do transporte, especialmente a emissão de CO2 a partir da queima do combustível fóssil, né? Luciano, Juarez, a gente entende que aferir esses impactos ESG, até então, até este ano, era uma aferição autodeclaratória por parte das empresas. A partir de 2026, elas serão obrigatoriamente auditáveis por empresas de fora. Como é que CBA e Randon estão se preparando para esse cenário? Eu acho que essa é uma tendência que já se esperava que ia acontecer em algum momento, ou seja, o mercado exigindo, o mercado colocando regras para serem seguidas, de maneira que as empresas, quando reportam os seus números, reportam seguindo, obviamente, essas regras, mas também com toda uma cadeia por trás de garantir que aqueles indicadores são rastreáveis e são corretos, né? Então, acho que a gente se estruturou para isso, então acho que não só tudo que nós vínhamos fazendo ao longo dos últimos anos, como você falou mesmo, numa autodeclaração, às vezes até com consultorias externas ou com auditores externos certificando, a gente tem algumas certificações que a gente veio buscando ao longo dos últimos anos para nos apoiar na aferição desses números, mas já esperando que no futuro a gente teria essa exigência. Então, uma vez que chega a exigência, o nosso trabalho aqui é muito mais de como é que eu pego o que eu já tenho, que já vinha fazendo dentro de casa, e adapto ou faço ele conversar com a legislação ou com aquilo que é exigido pelo mercado ou por qualquer auditoria. Então, é a maneira como nós estamos nos estruturando. Mas eu acho que ele é positivo, acho que é uma tendência bastante positiva para nós e para o setor. Igualmente, a gente fez voluntariamente, bem antes, inclusive, do ano passado, a gente tem uma série de iniciativas, antes eu falei na medição da pegada de carbono, a gente tem alguns produtos específicos, uma sapata de freio da frase para o setor ferroviário, a gente fez a medição, tem investimentos, tem empresas especializadas que nos auxiliam na métrica, hoje a gente desenvolveu essa tecnologia interna, mas certificam, a gente tem feito isso de maneira voluntária, e esse é o objetivo, né, que a gente consiga capturar e refletir nos demonstrativos de resultados, etc., todos os mensuráveis efeitos possíveis, né, previsíveis pelo menos, ainda não consegue prever todos. Então, é algo que a gente vem fazendo há bastante tempo e a partir da exigência de divulgação, a gente evidentemente vai estar em compliance vai estar de acordo com a exigência legal regulatória, e é global essa exigência, para que se tenha um padrão de nível de leitura e avaliação dos riscos e dos potenciais riscos de impactar um investimento de seja qual for a companhia, né? Perfeito. Vou para uma última pergunta, porque ela é uma pergunta inevitável, porque eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre a posição do Brasil na transição energética hoje, como é que nós estamos, nós temos muitas novidades semanais, até difícil de acompanhar, quais são as perspectivas futuras, queria que vocês me traçassem um cenário. Bom, eu diria que o Brasil tem um potencial enorme, e ele está muito relacionado a não só o fato da gente ter uma matriz energética amplamente renovável, sim, hoje em dia, e com potencial de crescer cada vez mais essa matriz para mais renováveis, principalmente com eólicas e solares sendo desenvolvidas no país. Eu diria que essa parte óbvia que a gente consegue enxergar no mercado, mas ainda é um potencial não 100% explorado, ou seja, tem muito ainda a ser explorado nesse potencial do Brasil.
como é que você consegue atrair indústrias ou grandes consumidores de energia para aproveitar essa energia renovável que você está gerando. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o Brasil é um país com uma área muito grande, ou seja, tem disponibilidade de área e tem também investimentos em infraestrutura que podem ser feitos para você conseguir absorver ou conseguir capturar melhor todo o potencial dessa área disponível, seja para agricultura ou para outras atividades. E aí, especificamente no setor mineral, que é onde a CBA está inserida, o Brasil é um país rico em minerais, é rico em vários recursos. Então, como é que a gente consegue também extrair mais desses recursos que hoje estão presentes aqui, fazendo do Brasil uma matriz ainda maior, mais exportadora desses produtos? Muito bom, né? Eu vou só reforçar o que o Luciano falou, que está perfeito, né? Tentar trazer assim, quando a gente fala hoje das preocupações globais, duas das principais preocupações é a segurança alimentar e a segurança energética. E a energética numa transição de energia cada vez mais limpa. Então, como o Luciano falou, a gente tem a matriz energética, quase 90% da nossa energia elétrica, ela é de fontes limpas e renováveis. Quando a gente pega a matriz de todas as energias, a gente é quase 50%, quando inclui aí todos os combustíveis fósseis, etc. Quando a gente compara isso com o mundo e com os países da OCDE, a gente está umas 3 vezes melhor do que eles, em todos esses indicadores. E na questão da produção de energia e alimento, eu trouxe de propósito essas duas questões, porque às vezes tem alguns questionamentos de que o Brasil é um grande provedor de alimentos para o mundo e ele pode fazer a produção de energia. O etanol da cana-de-açúcar e o etanol do milho, que está acontecendo muito no Brasil Central. E tem a discussão e a pergunta, o Brasil produz alimento ou produz energia? Pode produzir os dois sem impactar um ou impactar outro. Perfeito. É isso, pessoal. Fica muito evidente, acho que vocês perceberam, como é que uma parceria estratégica entre fornecedores e clientes é pilar fundamental na construção de uma economia de baixo carbono. Volte esse episódio quantas vezes você precisar para nessas respostas muito boas que Luciano e Juarez nos trouxeram aqui. Muito obrigada pelas valiosas contribuições. Foi um excelente episódio. Por fim, eu agradeço a você que veio até aqui com a gente e eu te espero no próximo episódio de Legado e Futuro.